Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós vamos dar início no dia de hoje a nossa meditação, as nossas reflexões serão baseadas na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos meditar nas riquezas insondáveis e gloriosas e eternas das promessas que nós temos em Cristo Jesus para cada um de nós. Então nós vamos meditar. Eu convido você, desafio você a estudar, refletir conosco nesta carta, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoje nós vamos dar uma introdução da importância dessa carta para nós, os cristãos. A carta de Efésios, ela é considerada por muitos autores como a coroa das escrituras escritas. Ela é uma carta que tem uma palavra que nós não vimos em outras cartas. Ela fala sobre o mistério, sobre o terceiro céu. A carta aos Efésios, nós sabemos que é de Paulo. Primeiro porque ela contém o que as outras cartas escritas por ele têm, que é as saudações, são ações de graça e o desenvolvimento também das doutrinas cristãs e da sua aplicação, e sempre terminando então com saudações finais. Então ela é uma carta, ela é como se fosse também um sermão, como se fosse um culto cristão com orações, com a doxologia. Nessa carta nós encontramos, como diz um autor chamado Mahomet, nós encontramos nessa carta a tranquilidade e o silêncio do santuário. Então ele fala quando nós entramos no Santos dos Santos, na presença do Senhor, nós encontramos a tranquilidade e o silêncio do santuário. Ou seja, aqui vai prevalecer uma atmosfera de repouso, uma atmosfera de meditação e de adoração e paz. É isso que nós encontramos quando nós meditamos nesta carta. A autoria, como nós sabemos, ela é autêntica, ela é uma epístola paulina, uma carta paulina. O que nós precisamos entender que na estrutura dessa carta aos Efésios, como nós já dissemos, Paulo introduz alguns pensamentos novos nessa carta. Porém, se a quem escreve a carta não pode fazer isso, ele então poderia ser chamado de um falsificador. Aqui nós temos as oportunidades para muitos comentaristas bíblicos ajudarem os santos, a amadurecerem e se tornarem de fato crentes maduros. Essa nossa intenção é que a gente possa crescer aprendendo então através da carta aos Efésios. À luz então destes comentários, nós podemos não somente conhecer a alma de Paulo, mas conhecer as escrituras divinas, aquilo que Deus tem para nós. Essa carta, ela foi datada também ao mesmo tempo que foram escrita a carta aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon, Então são chamadas, as cartas ou as epístolas da prisão. Então, a qual foi escrita então quando ele estava encarcerado. Nós temos ali os 2 anos que ele ficou então na prisão em Cesareia, ou mesmo quando ele ficou preso em Éfeso, não foi comprovado, mas a evidência de que essa carta, ela foi escrita
na sua primeira prisão quando ele esteve em Roma. E essa carta ela foi levada para a província da Ásia por Tíquico, como diz lá o capítulo 6, versículos de 21 a 22. Assim como a carta de Colossenses, o capítulo 4 e versículos 7 a 9 falam sobre isso. Então, eis a razão de nós entendermos, então, a data dessa carta, né? Então, escrita por um mesmo autor. Qual seria, então, o contexto, quais são os temas que nós vamos estar meditando nessa carta? Primeiro, o assunto principal da carta de Paulo, né, que ele chama de mistério, não com o sentido de algo que não tenha explicação, mas sim como uma verdade maravilhosa não conhecida até aquele momento, mas que a partir do momento que aquela carta foi escrita, então foi sendo revelada. Então a verdade sublime que compõe todo o tema desta obra, dessa carta, é um anúncio de que tantos crentes, tanto judeus como gentios, eles formam agora uma unidade em Cristo Jesus. Eles são membros lado a lado, na mesma igreja do corpo de Cristo. Então, no presente momento, estão assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ele mostra para nós, então, os 3 andares do cristão, como que o crente deve andar nessa terra, onde ele está andando. No futuro, ele também compartilha da glória de Deus, né? Sendo Jesus o cabeça de todas as coisas. Nós vamos entender isso. Então, esse mistério é mencionado em cada um dos 6 capítulos dessa carta de Efésios. No capítulo 1, ele é chamado o mistério da vontade de Deus e aponta para o futuro, para o tempo em que todas as coisas, tanto no céu como na terra, convergirão para Cristo Jesus. Crentes judeus indicados, então, pelo uso da primeira pessoa aqui no plural e nos verbos do capítulo, para os crentes gentios, indicando então que tanto os judeus e como os gentios terão a sua parte na glória naquele dia, e eles reinarão com ele sobre todo o universo, como seu corpo e como sua plenitude, nos diz os versículos 22 e 23. O capítulo 2, ele já vai descrever qual é o processo do qual tanto judeus como gentios são salvos pela graça de Deus, e também como eles são reconciliados com ele uns aos outros, como então unidos a Cristo, eles são feitos um novo homem, como uma forma de um templo santo, o qual Deus habita por meio do seu Espírito Santo. Já o capítulo 3, ele fornece para nós uma explicação mais completa deste mistério, né? Ali descrito o mistério de Cristo, ou seja, como Cristo como cabeça e todos os crentes como seu corpo. Então, nesse corpo, crentes gentios são co-herdeiros, membros ligados entre si e coparticipante, então, das promessas de Deus. O capítulo 4, ele vai dar ênfase à unidade desse corpo, ao plano de Deus para o crescimento do corpo, rumo, então, à maturidade cristã. Já o capítulo 5, ele mostra o mistério, que é intitulado Cristo e a Igreja. É o relacionamento entre ambos. É o padrão também para o relacionamento entre marido, crente e esposa. Então, finalmente, chegamos ao capítulo 6, que fala sobre o mistério do Evangelho, do qual Paulo era, então, embaixador em cadeias. É interessante a gente imaginar o impacto, então, que as verdades dessa carta podem provocar em crentes gentios, e como eles foram atingidos por esses mistérios revelados, por essas verdades reveladas. Eles não somente eram salvos pela graça por meio da fé, como os judeus, mas pela primeira vez eles ocupavam um lugar igual de privilégio entre eles. No que diz respeito, então, à sua aceitação perante Deus, em nada eram inferiores. Então, os crentes gentios estão destinados a ser entronizados com Cristo como seu corpo, como sua noiva, partilhando, então, da glória do seu reino universal. Outro tema importante de Éfeso
é o amor ágape em grego, né? Um amor que se manifesta através da vontade. Paulo inicia e termina sua epístola com esta palavra. Então, ele emprega em Éfeso tanto na forma verbal como substantiva, mais de qualquer outra epístola ele fala sobre o amor. Pode haver aqui também um indício da presciência do Espírito, uma vez que 30 anos mais tarde, aquela numerosa e ativa congregação, né, que recebeu essa carta, que ainda estava lutando contra doutrinas falsas. Essa carta, então, que foi dirigida a eles, né, da igreja de Éfeso, eles reconhecem no Senhor, né, a obra que ele fez. E aqueles irmãos, então, voltaram a praticar o primeiro amor que haviam abandonado. Amados, eu convido você, desafio você a também levar esta meditação, essa reflexão a outras pessoas que ainda não conhecem as riquezas insondáveis, promessas de Deus para aqueles que creem, que vivem pela graça, que vivem pela fé. Partilhe, multiplique essa palavra. Amanhã nós vamos então entrar no capítulo 1. Nós vamos falar sobre a posição do crente em Cristo, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Então, que Deus abençoe você. E eu convido você a entrar, então, nesse tempo de meditação, para que nós possamos encontrar maturidade em Cristo Jesus, sermos cristãos maduros, vivendo a plenitude da vida de Cristo. Que Deus abençoe você. Dá um like aí, passa para frente. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Entrando então na nossa meditação, na nossa reflexão no livro de Efésios. Que Deus abençoe você e até lá!